Vamos começar lendo a palavra de Deus em Atos capítulo 4, verso 12. Verso 12. Pensando na nossa campanha de missões, pensando nesses louvores que nós acabamos de ouvir, e essa última oração que nós fizemos e que é maravilhosa sobre o nome de Jesus. Eu queria conversar com os irmãos nessa manhã, por que a solução é Jesus Cristo? A campanha de missões a solução é Jesus Cristo, mas eu queria ver com você nessa manhã, por que a solução para as nossas vidas é Jesus Cristo. Se você já entregou a sua vida para Jesus, essa mensagem eu espero que reforce a sua fé, fortaleça e edifique a sua fé. Mas eu não sei se todo mundo aqui, ou alguém que esteja assistindo em casa, se você já recebeu Jesus Cristo como Salvador na sua vida. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa mensagem. Por que Jesus é a solução? Por que nós precisamos receber Jesus nas nossas vidas como nosso único e suficiente Senhor e Salvador? Vamos ler juntos Atos 4:12? A palavra de Deus, ela diz assim, vamos ler juntos? E não há Amém, irmãos? Essa é uma pregação do apóstolo Pedro, registrada no livro de Atos. E não há salvação em nenhum outro nome, nenhum outro ser, nenhuma outra instituição, nem você mesmo, nem o teu próprio nome, nem você mesmo é um nome que possa salvar a si mesmo. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém, irmãos? Por quê? Por que eu não posso salvar a mim mesmo? Por que eu não posso salvar a mim mesmo? Eu preciso de salvação, é o que a palavra de Deus diz. Mas por que eu não posso salvar a mim mesmo? Por que eu preciso confiar em Jesus e receber Jesus na minha vida? Eu preciso dar esse passo de receber Jesus na minha história. Por que eu não posso, por mim mesmo, me salvar? E essa é uma grande questão que a gente precisa responder. E talvez você já entregou a sua vida a Jesus, mas hoje eu espero que essa mensagem edifique você que já é cristão. E se você ainda não recebeu Jesus, eu espero que essa mensagem ajude você a entender por que você precisa confiar nesse nome. Não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que a gente seja salvo. Por que eu preciso de Jesus e por que eu não posso salvar a mim mesmo? A primeira razão que a palavra de Deus nos dá, meus irmãos, é que eu não posso salvar a mim mesmo porque a minha condição de pecador, ela me impede de atingir o padrão da justiça de Deus. Eu só poderia salvar a mim mesmo se através do meu esforço eu conseguisse atingir o padrão da justiça de Deus, o padrão da santidade de Deus, aquele índice, aquele alvo de santidade e justiça que Deus estabeleceu. E se eu conseguisse por mim mesmo, pelo meu esforço, atingir esse padrão, eu poderia salvar a mim mesmo. Só que tem um problema. A palavra de Deus diz que nós somos
pecadores. Nós somos, o que significa ser pecador? Significa que eu e você somos imperfeitos. Não é verdade, irmãos? Não precisa ser teólogo para a gente entender que a gente é imperfeito, amém? Nós somos imperfeitos. Nós temos desejos e coisas que a gente gostaria de fazer que a gente não consegue fazer. Mudanças que a gente gostaria assim, ser de um jeito que a gente não consegue ser. Nós somos imperfeitos. Isso que significa ser pecador. E essa minha imperfeição, ela me impede de atingir o padrão da justiça de Deus, de modo, meus irmãos, que eu e você, diante de Deus, a gente está sempre devendo. Amém? Diante de Deus a gente está sempre devendo, porque Deus tem um padrão, e eu não consigo atingir esse padrão, porque eu sou pecador, porque eu sou imperfeito. Eu sou bonzinho, amém? Você é bonzinho? Quem é bonzinho aí, levanta a mão. Não pode levantar, vocês estão com medo, né? Não pode levantar, a gente é bonzinho, né? Bonzinho? Eu não vou pedir para os malzinhos levantar a mão. Tem semana que a gente está malzinho, né? Mas a gente, assim, na média, nós somos bonzinhos. Mas ser bonzinho não basta. A gente tem que entender isso. Ser bonzinho não basta para eu me salvar. Eu pago os meus impostos, eu tento ser responsável no meu trabalho, eu tento não chegar atrasado no trabalho, né? Faço as coisas dentro de uma média moral aceitável. Nós somos bonzinhos, mas ser bonzinho não basta. Deus tem um padrão de justiça. Deus, quando criou o ser humano, Ele tinha um alvo para o ser humano. E o pecado é errar o alvo. O pecado faz com que a gente fique abaixo desse alvo, desse padrão. E eu já disse isso aqui na igreja, quero ver se vocês vão lembrar agora. Qual é o padrão da justiça de Deus que a gente não consegue atingir? Eu já disse isso. Esse padrão tem um nome. Se acertar, ganha uma cocada da Magnólia. Cocada. Agora gritou bem alto. Vamos falar todo mundo junto? O padrão da justiça de Deus é Jesus? Vamos falar todo mundo junto? O padrão da justiça de Deus é Jesus. A vontade de Deus para o ser humano é que nós fôssemos igual a Jesus. Amar como Jesus amou. Sermos pacientes como Jesus foi paciente. Perdoar como Jesus perdoou. Sermos puros como Jesus foi puro e sem pecado. Esse é o padrão da justiça de Deus. E quando a gente anda na vida, a gente consegue atingir esse padrão pelo nosso esforço? Quem consegue ser igual a Jesus aí? Eu já disse isso aqui, eu costumo brincar. Diz a palavra de Deus que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Ele jejuou 40 dias e permaneceu fiel, amém? Jejuou, privação, 40 dias e permaneceu fiel. Você pede uma pizza, o Rappi demora 40 minutos, você fica como? Você fala glória a Deus ou você xinga o motoboy? Você fica nervoso. Nós estamos muito longe do padrão. O pecado. Por que eu não posso salvar a mim mesmo? Por que eu preciso receber Jesus na minha vida?
para que Jesus é o padrão da justiça, eu não consigo atingir. Quando eu recebo Jesus pela fé, reconhecendo que eu preciso dele, eu estou recebendo, a palavra diz, me está sendo imputada essa justiça pela graça sobre mim. A justiça de Cristo me é imputada pela graça, quando Jesus Cristo entra na minha vida. Primeira razão, por que eu preciso de Jesus, eu não posso salvar a mim mesmo, eu preciso de Jesus, é porque essa minha condição de imperfeito me impede de atingir esse padrão. Então eu vou estar sempre devendo diante de Deus, porque eu não consigo ser perfeito como Deus nos planejou para sermos perfeitos. Irmãos, Deus não baixa o padrão, o padrão continua sendo Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que quando nós estivermos na eternidade, lá no céu, depois da ressurreição, nós seremos transformados para sermos semelhantes a quem? Por que o céu vai ser céu? Por que o céu vai ser céu? Porque lá vai ter rua de ouro e mar de cristal? O céu vai ser céu porque o céu vai ser um local habitado por pessoas que são iguais a Jesus. Amém? Não tem mais a presença da imperfeição. Não tem mais a presença do pecado. Se Fortaleza fosse habitada por gente que é igual a Jesus, Fortaleza seria um céu, não seria? Quem é que não ia gostar de morar em Fortaleza com gente? Seria o céu aquilo lá. Não é céu por quê? Porque o ser humano imperfeito habita lá, suja tudo, agridem uns aos outros. Eu preciso de Jesus, porque eu não consigo atingir o padrão da justiça de Deus. Mas eu estou salvo, eu já me converti, eu fui regenerado, eu continuo sendo um pecador até o final da vida, irmãos. Até o final da vida eu continuo sendo um pecador. Muito me impressiona uma palavra do apóstolo Paulo no final da sua vida. Uma das palavras que mais me impressiona, e eu já disse isso aqui, vou pedir para a mídia colocar a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, o verso 15. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Essa palavra de Paulo muito me impressiona. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Deixa o texto na tela, esse texto aqui. O que me chama a atenção aqui, meus irmãos? O apóstolo Paulo está no final da vida. Aqui é uma das últimas cartas dele, ele está no final da sua vida, ele já é um apóstolo idoso, ele já escreveu Romanos, ele já escreveu Efésios, ele já escreveu 1 aos Coríntios, ele já escreveu 2 aos Coríntios. Ele é o apóstolo Paulo no final da vida. E ele diz aqui que fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Que palavra? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os imperfeitos, dos quais eu sou o principal. Ele não fala eu era, ele não usa o verbo no passado, dos quais eu era o principal, porque no passado ele era um homem mau, ele perseguia pessoas, ele maltratava pessoas, mas agora ele é o apóstolo Paulo no final da vida, e ele continua dizendo: eu sou pecador ainda, e eu precisei da graça de Jesus há 30 anos atrás, quando eu me converti, quando eu fui convertido ao Evangelho, era a graça, e hoje, eu estou no final da minha vida, eu já sou um apóstolo e servo, mas eu ainda sou um pecador, eu ainda preciso da graça de Deus. Porque Jesus veio salvar os pecadores, os imperfeitos. O tempo passou
E o apóstolo Paulo diz assim: e eu vejo muita imperfeição em mim ainda. Amém, irmãos? E você? Você vê ainda muita imperfeição na sua vida? Eu acho interessante, eu não sei como é que é com você, mas comigo é assim: quanto mais eu ando com Jesus, mais imperfeito eu percebo que eu sou. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu me enxergo e vejo que eu preciso da graça. Com o tempo passando, meus irmãos, eu mudei muita coisa na minha vida. Jesus transformou muita coisa na minha vida. Mas eu ainda vejo que eu sou uma pessoa imperfeita que precisa da graça de Deus. Hoje, eu nunca vou não precisar de Jesus para ser salvo. Amém, irmãos? Eu nunca vou não precisar de Jesus. Nunca. E quanto mais velho eu fico, quanto mais eu conheço a Bíblia, quanto mais eu conheço o Evangelho, mais eu sei que eu preciso de Jesus hoje do que quando eu me converti, quando eu tinha 18 anos de idade. Estou com 50, vou fazer 52, faz as contas aí, quanto tempo dá? Quanto dá? O pessoal aí, 52 menos 18? Eu sou ruim de matemática, irmãos. Está vendo uma imperfeição? Preciso da graça. Hoje eu reconheço que eu preciso muito mais. Eu nunca vou poder dizer que eu não preciso de Jesus. Então, a minha condição de pecador faz com que eu esteja sempre devendo diante de Deus, porque eu não atinjo aquele padrão. Portanto, eu não posso salvar a mim mesmo, pelo meu comportamento. Como eu falei antes, assim, eu sendo bonzinho, nós somos bonzinhos, mas bonzinho não basta. Bonzinho, eu não atinjo o padrão de Deus, eu continuo abaixo. Se eu não atinjo o padrão de Deus, em segundo lugar, por que eu não posso salvar a mim mesmo? Se eu não atinjo o padrão de Deus, eu só posso me livrar da dívida e da condenação se essa dívida for perdoada. Amém? Se eu não atinjo o padrão, eu só posso me livrar da dívida, e portanto, se a minha dívida for perdoada. Eu tenho uma dívida. Por que eu preciso de Jesus? Porque Jesus na cruz é Deus perdoando a minha dívida. Na cruz, uma das palavras de Jesus na cruz, quando aqueles homens estavam ali escarnecendo e crucificando, foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão. Eu só posso me livrar da dívida se a minha dívida for perdoada. Vou pedir para a mídia colocar Lucas capítulo 7. Palavras de Jesus, Lucas capítulo 7, do verso 40 ao 43, palavras de Jesus a um sujeito que achava que não precisava de perdão. Ele achava que ele, pelo comportamento dele, atingiu o padrão, um fariseu. Ele achava que ele atingiu o padrão. Aí Jesus para ele conta essa parábola, dizendo assim: filho, você nem sabe que você é necessitado do perdão, como qualquer outro pecador. Lucas 7, verso 40 ao 43. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros, 500 denários, e o outro devia 50 denários. Um devia quanto, irmãos? 500. O outro devia 50. Agora, verso 42, sublinhe na sua Bíblia, ponha isso no teu coração, agora com letras luminosas. Verso 42, e como eles não tinham com que pagar, nenhum dos dois tinha com que pagar, nenhum dos dois podia pagar, nem o que devia 500, nem o que devia. Quem é que devia 500? A prostituta que estava lá, lavando os pés de Jesus com o seu perfume e os seus cabelos, devia 500. E o fariseu, um homem bonzinho, amém? Bonzinho como nós, devia 50. Mas o fariseu também não tinha como
pagar. Isso que a gente precisa entender. Nós não temos como pagar essa dívida por nós mesmos. Aí Jesus diz: e como eles não tinham com que pagar, o credor fez o que, irmãos? Perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Não tinha como pagar. Portanto, se eu não tenho como pagar, para eu não ser condenado e não me perder, qual é o único jeito de eu me livrar dessa dívida? Se o meu credor perdoar a dívida. E na cruz do Calvário, Jesus estava conquistando esse perdão para nós. Amém, irmãos? Ele estava pagando a dívida e nos dando o perdão. Jesus pagou a dívida e Ele nos deu o perdão, para uma dívida que a gente não tinha como pagar. Por isso que eu preciso de Jesus. E em último lugar, por que eu preciso de Jesus? Por que eu não posso salvar a mim mesmo? E eu preciso receber Jesus pela fé. É porque as coisas boas que eu faço, você faz coisas boas ou não? Amém? Aqui na igreja eu vejo as pessoas fazendo muitas coisas boas. Amém, irmãos? Nós fazemos coisas boas, está todo mundo em dúvida agora. Não, a gente faz coisa boa, não faz coisa boa? Fazemos. Mas as coisas boas que a gente faz não são um mérito diante de Deus, são apenas nossa responsabilidade e obrigação. Amém? Parábola de Jesus. Parábola de Jesus. Lucas 17 agora, vou pedir para abrir aí. Lucas 17. Lucas 17, do verso 7 ao verso 10. Lucas 17, do verso 7 ao 10. Está aí o texto. Olha só essa palavra. Olha que curioso isso que Jesus fala aqui. Porque tem gente que confia nas suas boas obras. Tem gente que confia na sua bondade. Tem gente que acha assim que não, eu vou entrar no céu porque eu sou uma pessoa boa, eu sou um cara legal. E aí olha o que Jesus está dizendo aqui. Por que não pode ser assim? Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, você lhe dirá para o servo: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que ele havia ordenado? E agora Jesus aplica isso para nós. Olha só, verso 10. Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam o quê? O que a gente tem que dizer, irmãos? Vamos falar juntos? Somos servos inúteis. Eu acho impressionante essa palavra de Jesus. Isso aqui destrói com os nossos méritos. Eu sou salvo pelos meus méritos. E Jesus fala assim: não, depois de você ter feito tudo, se você faz tudo, se você é uma pessoa boa, você tem que dizer assim: olha, eu sou um servo inútil, eu só fiz o que era minha obrigação. Não é mérito. A minha bondade não é mérito, é obrigação da gente ser assim. Eu amar o próximo não é mérito. Dar cesta básica na creche não é mérito. Repartir com quem não tem não é mérito, é obrigação. Respeitar o meu próximo, ser educado, não é mérito. Não, eu vou para o céu, por quê? Porque eu nunca roubei, nunca matei. Já viu essa aí ou não? Eu nunca roubei, nunca matei. Aí Deus vai falar assim: cara, era tua obrigação não roubar e não matar. Você acha que você vai entrar no céu porque você nunca roubou e nunca matou? E mentia só de vez em quando. Não, isso aí era tua obrigação, meu chapa.
Você fez o que você tinha que fazer, isso não te coloca no céu. É como um funcionário que chega para o patrão e fala assim: eu quero um aumento, por quê? Porque esse mês eu não roubei nada da empresa e cheguei no horário. Se você é o patrão, você faz o quê? Você passe, por favor, no RH, uma visita ao RH. Ué, você quer agora bônus porque você não roubou e chegou no horário? Isso é tua obrigação. Então, as nossas boas obras, porque nós temos boas obras, nós somos pessoas boazinhas, né? Somos bonzinhos, nós fazemos coisas, mas isso não é mérito, não me coloca numa posição de merecedor da salvação, porque Deus vai falar assim, cara, isso aí é o mínimo que você devia ter feito na terra. Por isso, eu preciso de Jesus. É por isso que eu não posso salvar a mim mesmo. É por isso que eu preciso dele, porque a minha condição de imperfeito me impede de atingir o padrão da justiça de Deus. Então eu estou sempre numa posição de devedor. Sempre na posição de devedor. E portanto, o único modo de eu me livrar da dívida e da condenação é se o credor me perdoar, e ele me amou. E ele me perdoou, ele me ofereceu o perdão, e as coisas boas que eu faço, não são méritos, são apenas a nossa responsabilidade, portanto isso não me coloca no céu, eu só entro no céu, por causa do que, irmãos? A solução é Jesus Cristo. E eu quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui, enquanto eles vêm, nós cantarmos a última música. Eu quero convidar a mídia para abrir João, o Evangelho de João. Evangelho de João, verso 11 e 12. Pedi para a mídia colocar Evangelho de João, verso 11 e 12. João 11, capítulo 1, João 1, verso 11 e 12. Olha só. Mas essa salvação é automática, então? Não. Eu preciso pessoalmente fazer o quê? Eu, pessoalmente, preciso receber Jesus na minha vida pela fé. Deus me oferece essa salvação pela graça, mas ela não é automática. Eu preciso receber Jesus na minha vida pela fé. A palavra de Deus diz assim em João 1, 11 e 12, que Jesus veio para o que era seu, e os seus fizeram o quê? Não o receberam. Tem gente que não recebe, tem gente que ainda quer tentar salvar a si mesma, ainda quer tentar, mas é impossível. Tem gente que não recebe. Verso 12, vamos ler juntos o verso 12? Mas a todos quantos o receberam, amém? Receber é sinônimo de crer, de confiar. E eu queria convidar você agora, sentado aí no seu lugar, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Abra o teu coração para o Senhor. Eu não sei se você já recebeu Jesus na sua vida. Hoje talvez seja a primeira vez que você entendeu a mensagem do Evangelho. Por que que eu preciso de Jesus? Por que que eu não posso salvar a mim mesmo, sendo eu uma pessoa legal? E talvez hoje você está descobrindo que você precisa de Jesus, você não pode salvar a si mesmo, e você quer receber Jesus na sua vida. Ou talvez você em casa também esteja assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Recebe Jesus agora pela fé. Como é que eu faço isso, pastor? Você diz assim: Senhor Jesus, eu hoje te recebo como meu Salvador. Eu hoje
te recebo como meu Salvador, porque eu entendi que eu preciso de salvação e que eu não consigo salvar a mim mesmo. Portanto, hoje, Jesus, eu te recebo como meu Salvador para receber a tua justiça e o teu perdão. Porque eu preciso da tua justiça, eu preciso do teu perdão na minha vida, porque eu sou imperfeito. Se falou isso no teu coração, receba aí no teu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você. É isso que significa crer em Jesus, é confiar em Jesus, é descansar em Jesus e dizer assim: hoje, a partir de hoje, deste dia, eu descanso, eu entrego a minha vida para o Senhor. A minha salvação agora não é mais uma questão minha, a minha salvação está nas mãos de Jesus. Isso é receber Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo Evangelho, te agradecer por essa boa nova de que o Senhor nos oferece o perdão da dívida, nos oferece a solução para a perdição, para a qual nós não temos solução em nós mesmos, em nenhum outro nome, nenhuma instituição na terra, nada sobre essa terra pode resolver esse problema. A solução é teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos ofereceu essa solução. Obrigado porque o Senhor, por amor, nos deu o seu Filho. Por amor, o Senhor entregou Ele a nós. E qualquer pessoa, qualquer um, pode receber Jesus na sua vida pela fé. Abençoa a tua igreja, abençoe aqueles que hoje estão tomando uma decisão no coração de entregarem suas vidas para Jesus. Abençoa o teu povo na semana que começa, e que possamos sair daqui hoje, todos nós, cada um, as pessoas que estão em casa, possam sair com essa segurança de se tornarem filhos do Senhor, por causa da graça em Jesus Cristo. Somos teus filhos, e com essa certeza nós queremos voltar para a nossa vida, sabendo que somos filhos amados do Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão e cada amigo, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.